Olá, alunos! Voltamos aqui com a nossa aula de revisão do conteúdo da aula 8, né? A aula 8.1. E agora a gente vem para a nossa aula 8.2, onde nós vamos fazer a revisão do conteúdo que nós trabalhamos na nossa primeira aula. E aí, pessoal, ainda lembram qual é o tema da nossa primeira aula da unidade 2? Então vamos relembrar aqui comigo. Vamos aqui para a nossa tela para a gente ver quais foram os assuntos da aula de hoje, né? Bom, a gente começou falando um pouco do que eram os temas contemporâneos da sociologia, né? Falamos um pouco dessa realidade que nós vivemos hoje, então que a própria sociologia também precisa acompanhar essas transformações, então a gente vem com essa discussão de tempos de mudança que nós vimos, né, que as sociedades estão cada vez mais interligadas. E nisso a gente discutiu também a revolução informacional, né, como o próprio mundo foi se transformando através da tecnologia e que essa sociedade da informação tem sido cada vez mais posta, né, em voga, posta em discussão e também cheio de questões polêmicas em relação a esse assunto, né? Em relação a essa questão da tecnologia e a desigualdade. Como que isso tem gerado também mais desigualdade no mundo, né? Bom, nós falamos também sobre a valorização, né, e financiarização do capital. Nós falamos também sobre a modernidade, pós-modernidade. E nós encerramos a nossa aula falando sobre as sociologias de Bourdieu, Habermas e Bauman, né? A gente teve aí essa pequena análise desses autores que falam sobre as sociedades pós-modernas, né? Que vai ao encontro do que nós estamos falando da tecnologia, né? Da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento, das guerras híbridas, e tudo mais isso que comporta esse assunto que a gente acabou de falar, né? Então é importante a gente ter essa leitura de mundo para entender essa relação entre dinheiro, bolsa de valores, preços das coisas, por que determinado produto vale um preço do dólar, por que quando o dólar cai, os preços caem, por que quando o dólar aumenta, os preços aumentam. Então, assim, como que isso gera para nós também consequências, né? A gente pode não achar que não tem nada a ver, mas tem, né? A gente tem tudo a ver. Bom, então agora é o momento de fazer a atividade de sala, o momento que vocês vão aí refletir melhor sobre esse assunto, responder as perguntas, né? E daqui a pouquinho a gente vai voltar para discutir melhor esse assunto, respondendo as perguntas, entendendo melhor como isso se dá aí na nossa realidade do dia a dia, tá bom? Então, já a gente está voltando, não percam a nossa segunda parte da aula, tá bom? Aguardo vocês. E aí, galera, você piscou e a gente voltou, não é mesmo? Então, agora a gente vai corrigir o conteúdo, corrigir a atividade, não é o conteúdo, desculpa. Nós vamos corrigir a atividade da nossa aulinha 8.2 para vermos aí como é que vocês se saíram, né, respondendo as perguntas, refletindo sobre esse assunto tão importante que é esses temas contemporâneos da sociologia, porque tem relação direta com a nossa realidade nos dias de hoje, né? E hoje já se discute aí o cenário pós-pandêmico, né? O que hoje está entrando em voga em relação à tecnologia, a mudanças na questão do trabalho, né? A mudanças de empresas, desse olhar sobre as empresas, sobre a questão da sociedade. Então, é importante que a gente esteja realmente ligados nesse assunto para a gente entender essas novas realidades, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso quadro para a gente ver qual é a primeira pergunta da nossa aula de hoje. Vamos comigo tirar essas duvidazinhas aí que podem estar na cabecinha de vocês agora. Vamos para a questão 1 para a gente tentar entender aí o que ela está pedindo, né? Sobre o quê? Já dá para perceber aqui que o assunto é modernidade. Então, vamos ver o que essa pergunta está falando sobre modernidade. Vamos lá.
Bom, o fim do século XX e o início do século XXI foram marcados por um conjunto de transformações econômicas, políticas e ideológicas que pareciam apontar para a construção de uma nova sociedade, regida por princípios distintos daqueles que haviam sido hegemônicos até as décadas de 1960 e 1970. Muito bem. Sobre a modernidade, é correto afirmar. Vamos lá, primeira questão aí. Letra A. Resultou no desaparecimento dos conflitos ideológicos no mundo? Sim ou não, gente? Será que os problemas ideológicos desapareceram com a modernidade? Eu acho que não, mas vamos lá. B. Que os agentes deixaram de utilizar as tecnologias para o crescimento econômico? Deixaram, gente? Vocês acham que deixaram? Olha, eu acho que não, hein? Eu acho que foi o contrário. Eu acho que utilizaram mais ainda as tecnologias para o crescimento econômico. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Bom, ocasionou o aumento exponencial do uso das tecnologias e consolidação do mercado neoliberal? Será, gente? Faz sentido essa ideia de uso das tecnologias para consolidar um Estado neoliberal? Vamos ver, né? Houve progressos sociais e a diminuição das divisões em classes sociais no mundo? Será, gente, que houve diminuição das classes sociais no mundo? E a letra E, a valorização do indivíduo e as culturas fora do padrão. Houve essa valorização dos indivíduos? Será? Será? Qual é a alternativa que vocês acham que está correta, gente? Vamos ver, então? Exatamente, gente, a letra C. O que aconteceu com a modernidade? Aumentou mesmo, né, o uso das tecnologias e que essas tecnologias elas propiciaram a consolidação do Estado neoliberal em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo, o Estado neoliberal é defendido, né, e é posto em prática dessas políticas aí que são, né, dessa natureza neoliberal, tá certo? Então, parabéns para quem marcou a letra C. Vamos para a questão 2, então? Vamos lá. Questão da UFAM, tá? Como dispositivo de múltiplos usos, o telefone celular tem servido cada vez mais de suporte para a convergência de mídias, potencialidade que tem se tornado alvo de investimentos por parte da indústria. Há previsões de que em 2020 os dispositivos móveis serão o maior meio de acesso à internet. Olha só que interessante essa pergunta, gente, ela está aqui, ó. Ela foi tirada de uma matéria da revista Galáxia em 2010. Nós já estamos em 2022. Será que essa leitura realmente se fez a realidade hoje? Sim ou não? Com certeza sim, né? Quando ele previu que os dispositivos móveis serão o maior meio de acesso à internet, estava totalmente certo, né? Os celulares hoje são mais usados que os computadores para nós no dia a dia. A gente faz tudo dentro do celular. E a indústria se utiliza disso para uma verdadeira corrida de quem faz celulares mais top da galáxia. Quem faz o celular com acesso não sei o quê, com isso, com aquilo, com a tecnologia de ponta, e a China vem, os Estados Unidos vêm, aí vem as marcas e vem as brigas. E tá desse jeito. Então, o que falou lá em 2010 realmente se concretizou. E até um pouco mais, né? Bom, o contexto da citação acima se refere a uma das principais características do capitalismo industrial, capitalismo financeiro, capitalismo informacional, o capitalismo comercial ou o capitalismo de exploração. E aí, pessoal? O que vocês acham? Essa informação aqui sobre tecnologias celulares, né, acesso à internet. Qual é o tipo, né, característica
desse tipo de capital aí. Vamos ver qual é a pergunta correta? Vamos lá? Capitalismo informacional, é isso mesmo, galera. Assim, quando a gente está falando nessa briga de informação, o que eu disse para vocês na aula? Vocês já devem ter até esquecido, né? Qual é o bem maior dessa sociedade pós-moderna? É o conhecimento, né? E lá atrás, Francis Bacon dizia que conhecimento é poder. Muito antes dele chegar, ele nem sobreviveu para ver isso aqui, nem viveu para ver isso aqui que nós estamos vendo hoje. Então, assim, a sociedade do conhecimento, a sociedade da informação é o bem maior hoje. Então, nada mais natural que o capitalismo informacional ser, né, hoje, uma arma, né, digamos assim, um segredo para esse sucesso todo de alguns agentes políticos, agentes públicos, países que estão em busca, né, de se destacar aí na tecnologia. É a informação. Quem tem informação tem tudo, né, gente? Então, você já sabe. Bom, vamos aqui para a perguntinha do Enem. Ok? Vamos lá junto comigo. Vamos ler então, gente. O século XX passou para a história como um dos mais importantes no processo de desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação. A revolução ocorrida foi extraordinária, sem precedentes, e mudou radicalmente o estilo de vida das pessoas. Em relação aos efeitos desse fenômeno, marque V para verdadeira e F para falsas. Então, o que está falando aqui a pergunta, gente? Basicamente é sobre a revolução que ocorreu aí do século XX para o século XXI, né? Vamos lá para a primeira afirmação. O exercício da liberdade, as ações sociais e as atividades comerciais se modificaram de forma homogênea nos continentes. Sim ou não, gente? Verdadeiro ou falso? Será que foi de forma homogênea? Vamos ver. Coloquem aí o que vocês acham, F ou V. Bom, o sistema de comunicação se tornou um valioso instrumento político? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Votem aí o que vocês acham que é, V ou F. Vamos lá para o outro. O Estado, que inicialmente via a internet como um templo para amadores, passou a considerá-la um serviço de utilidade pública. O Estado não dava nenhuma bandeira lá para a internet, hoje utiliza isso de uma maneira avassaladora. E aí, vocês acham que sim ou não? Ou o Estado ainda continua desprezando a internet, não está nem aí, faz pouco caso? Botem V para verdadeiro e F se vocês acham que é falso, tá bom? A importância e a diversificação dos meios de comunicação impuseram uma única legislação dirigida aos crimes virtuais para todos os países? Vocês acham que todos os países têm uma única legislação sobre os crimes virtuais ou cada um construiu ou está construindo a sua? Coloque aí, se você acha que é verdadeiro, bota V, se você acha que é falso, bote F, tá bom? Vamos ver aqui, então, as alternativas. Letra A, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. C, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. D, falso, falso, verdadeiro, falso. Ou a E, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Vamos ver aí o que vocês marcaram e se vocês acertaram. Vamos lá. É a letra B, pessoal. É a letra B. Então, vamos ver aqui o que foi. Primeira alternativa, falsa. Segunda, verdadeira. Terceira, verdadeira. E quarta, falsa. Então, a primeira aqui, ó, afirmação falsa, né? Então, o exercício da liberdade não gerou, né, essas formas homogêneas, né, de sociedade. E aqui, se eu não me engano, é verdadeiro, né? O sistema de informação tornou-se um valioso instrumento, né? O Estado, que inicialmente também via internet, verdadeiro e falso. Que a importância da legislação única foi feita para todos os países? Não, não foi. Ainda não tem todo essa discussão em todos os países em relação ao crime virtual. Tá bom?
Então, vamos lá para a nossa última pergunta do dia, que é uma pergunta sobre a pós-modernidade, segundo Bauman. O que Bauman pensa, né, em relação à pós-modernidade? É o cara, né, da pós-modernidade, da modernidade líquida. Ele tem vários livros que falam, né, amor líquido, modernidade líquida, não sei o que líquido. Ele gosta de um líquidozinho, né? Mas o que ele entende assim por isso, tá? O sólido e o líquido para ele, né, são categorias de análise que ele faz para comparar a sociedade moderna e a sociedade pós-moderna. Então, ele diz o seguinte: a sociedade pós-moderna sofre mudanças em ritmo intenso, né? E aí ocorre o que ele define como modernidade líquida, onde nada mais é seguro. O líquido, ele se vai de uma maneira muito, né, difícil de segurar, né? E aí, o que acontece? Tudo isso fica muito incerto. O futuro é muito incerto nessa categoria aí que o Bauman define. A estrutura familiar também, ele aponta que mudou drasticamente, né? Ou seja, as pessoas já mudaram o conceito de família, mudaram essa coisa de proximidade de família, assim como as nossas conexões com o mundo moderno, elas foram cada vez mais individualizadas. Ou seja, a gente vai se tornando cada vez mais isoladinho nas nossas caixinhas, não tem muita relação com o próximo, não tem essa solidariedade, né, onde as pessoas se ajudam. Ou seja, esse comportamento pós-moderno é um comportamento, né, cada vez mais solitário. As pessoas estão cada vez mais solitárias. E aí a gente vê isso, gente, no mundo da juventude. As pessoas, as jovens hoje não querem se misturar, não querem se reunir, quer todo mundo ficar na sua casa, né? Tem ocorrido vários episódios de doenças mentais, síndromes do pânico, depressão, porque as pessoas estão cada vez mais isoladas. Para vocês terem uma ideia, na Europa, né, isso tem sido cada vez mais comum, né? Essa ideia do isolamento. Pessoas estão se distanciando das suas famílias, morrem e nem fica sabendo o que foi que aconteceu. Então, assim, essa é uma realidade de hoje, da nossa sociedade. A solidão, as pessoas estão cada vez mais solitárias e disso desenvolve uma série de outras consequências, tá? Então, é isso, gente. Nossa aula de hoje encerra por aqui a nossa correção do conteúdo, a nossa correção das atividades. E você, aluno, continue estudando, porque logo, logo vai chegar as avaliações, tá? Então, essa é a aula 8, já começa a segunda unidade, e logo depois nós teremos a revisão de conteúdo, nós teremos a prova, e nós teremos a revisão de recuperação e a nossa prova também de recuperação. Então, fiquem ligados, porque o tempo passa, e o tempo passa rápido, né, gente? Então, tá bom. Encontro vocês aí na próxima aula de revisão do conteúdo, tá certo? Aguardo vocês e até mais.